Então, hoje nós vamos falar sobre os elementos da natureza, os elementais. Qual é a importância disso? Para alguns de vocês isto não é novidade. Pelo menos aquelas pessoas que já receberam o desenvolvimento inicial aqui no Templo de Magia e Cura. Já falamos sobre isto. Mas para outras pessoas que estão aqui é a primeira vez que vão ouvir falar sobre isto, ou se não é a primeira vez, pelo menos aqui é a primeira vez. Afinal, o que são os elementos da natureza e os elementais? E os espíritos da natureza? Quando nós falamos numa aula sobre a hierarquia espiritual, nós falamos que desde a hierarquia mais elevada até aos espíritos da natureza. Mas na altura eu falei que não ia entrar em pormenores sobre essa matéria, que mais tarde iríamos abordar esse tema. E é hoje o dia que abordamos esse tema. É como se este tema requer alguma atenção em particular, porque é um tema que quase ninguém presta atenção. Todos nós prestamos atenção aos anjos, não é? Aos santinhos, a Deus, etc. Mas os elementos da natureza, os elementais, muitos de nós nem sabem o que isso é. Eu na altura falei-vos que, de facto, cada ser vivo, e falo dos seres vivos não humanos, tem o seu, digamos, a sua alma, o seu eu superior, que na altura eu falei-vos que se chama um Deva. Portanto, o Deva é o eu superior de uma planta, por exemplo, de uma árvore, de um animal. Cada espécie animal tem o seu próprio Deva. Cada espécie de plantas tem o seu próprio Deva. O Deva, digamos, é a entidade que é responsável pelo desenvolvimento, pela qualidade também de vida daquele ser, seja uma planta ou seja um animal. Vocês podem duvidar disto que eu estou a falar convosco e podem duvidar à vontade, estejam à vontade para o fazer. Mas, se vocês experimentarem pôr em prática aquilo que aprendem aqui, e neste caso, em relação a esta matéria, vocês vão ver que realmente isto é verdade, aquilo que eu vos digo. Falando em termos hierárquicos, quando nós chegamos ao nível da Terra, ao nível terreno, existe um ser que governa todos os espíritos da natureza. Isto funciona, esse ser, os espíritos da natureza, os Devas, e depois os elementais que criam os próprios elementos. É esta a estrutura, digamos, que rege a natureza na Terra. Esse ser chama-se Pan. O Pan é uma figura mitológica, faz parte da mitologia grega. Ele é um ser dourado. Ele pode ser visto com patinhas de cabrinha, com chifres de cabrinha, que as religiões interpretaram como sendo o diabo, por exemplo. Mas, de facto, é o ser que rege os espíritos da natureza. É um ser super divertido, ok? Vocês podem fazer meditação com ele, se quiserem, e questioná-lo sobre a própria natureza em si, sobre os elementos, sobre os elementais. Ele estará sempre pronto para vos esclarecer. Muitas vezes ele esclarece-nos com muito sentido do humor. Às vezes, com aquela maneira como... Então, tu não sabes isto. É mesmo assim que ele se apresenta. Responde-nos como se nós fôssemos obrigados a saber o que ele está a responder. O Pan, ele é, digamos, o regente, o líder de toda esta hierarquia que são
os espíritos da natureza. Abaixo dele nós temos então os próprios espíritos da natureza, dos quais os devas fazem parte. E depois temos os elementos e os elementais, que são a parte mais básica, mais elemental da natureza. Qual é a importância, neste caso, do Deva? Eu já vos falei abreviadamente sobre isto, mas hoje vamos falar mais aprofundadamente. Quando nós nos desligamos da natureza, desligamos-nos de uma parte que tem a ver com a parte da energia divina, porque a linha dévica é uma linha angélica, só que é uma linha angélica mais voltada para a terra, para a natureza, para o trabalho físico, para aquilo que é material. Há muitas hierarquias de anjos e de arcanjos e cada uma tem uma função específica. Há muito trabalho a ser feito neste universo, como vocês devem calcular, e trabalho que requer diversas especializações. Vejam os devas como sendo anjos. Eles são pequeníssimos, são de mais ou menos esta altura, okay? Tem para aí 40 a 50 centímetros. São completamente dourados, também. São muito brincalhões, muito bem dispostos e acompanham sempre o seu, digamos, animal, aquela planta, etc. Estão sempre lá presentes. Quando vocês falam, por exemplo, a uma planta, e isso já foi provado, quando as plantas ouvem música, parece que ficam mais felizes. Mas não é que a planta ouça música, que ela não tem ouvidos. Mas o Deva tem ouvidos. E o Deva fica feliz. E então ele cuida muito melhor daquela planta, porque está feliz. A planta, há quem também advogue que a planta sente as vibrações da própria música e isso influencia o seu bem-estar. Eu acredito nisso, que a planta capta essas vibrações. Mas onde está a consciência da planta? Podemos dizer que uma planta tem consciência? Se vamos dizer que tinha consciência, uma planta pode entrar em coma, por exemplo. Não é? A planta em si não pode ter consciência, não tem consciência, mas o Deva tem consciência. Então é o Deva que capta a música. É o Deva que ouve a conversa da pessoa que cuida da planta, que com alegria está ali a cuidar da planta, com amor. A pessoa está a enviar esse amor para a planta, mas quem o recebe é o Deva. Então o Deva vai ter muita alegria em cuidar daquela planta, porque quanto mais bonita estiver a planta, mais alegre fica a pessoa, mais amor devolve outra vez ao Deva. E é um ciclo que se alimenta a si mesmo. O amor que nós devotamos à planta é-nos devolvido através da beleza da planta, da alegria que nos dá. E é o Deva que faz isso com a planta, para que nós sintamos essa alegria e continuemos a enviar amor àquela planta. A maior parte das pessoas acha que é a planta em si, mas não é. Há um ser espiritual que está ali, que é responsável por aquela planta. Na natureza tudo é espiritual, não há nada que não o seja. Mas nestes casos de seres vivos, há sempre alma presente, sempre consciência presente. Um animal é exatamente igual. Embora os animais ouçam, e muitos têm algumas facilidades telepáticas, os gatos principalmente têm muita capacidade telepática, alguns cães também, sobretudo aqueles cães que estão muito mais próximos e têm uma relação de muita proximidade com os donos, não é daqueles que ficam fora de casa e o dono só olha para ele uma vez por dia, se calhar quando vai para comer, ou vai ver se tem água, não é? Aí não desenvolve. Mas se for um animal, mesmo que seja um cão, que tenha muita proximidade com os donos, desenvolve capacidade telepática. Eu posso-vos dar um exemplo que passava comigo constantemente. Cada vez que eu vinha a Portugal aqui, quando estava na Suíça, eu tinha 2 cadelas. Uma delas já estivesse comida e água e nos miminhos estava sempre tudo bem. A outra não. Quando eu marcava a viagem, ela começava a entrar em depressão. Não saía do meu lado da cama, passava toda a noite ao meu lado da cama, deitava no chão ao meu lado da cama. Num dia antes, mais ou menos,
da minha partida, ela metia-se na casa de banho às escuras. E ela só voltava ao normal quando eu entrava para a porta dentro outra vez, quando eu regressava. Então eu não dizia, olha, comprei um bilhete de avião, eu vou estar ausente 3 semanas, 4 ou 5, geralmente era a volta de 4 ou 5 semanas que eu estava cá em trabalho, por isso vai ficar aqui sem mim. Não precisava de fazer isso. Ela sabia perfeitamente o que estava a acontecer. O gato que temos em casa agora é igual. Ele sabe perfeitamente quando nós vamos sair de casa e começa a ter aquele comportamento. Não é que nós vamos sair de casa. Ele sabe. Eles leem os nossos pensamentos, eles leem a nossa energia. Percebem? Portanto, o animal em si tem alguma consciência, mas mesmo assim tem um Deva que é responsável por aquele animal. E acima desse Deva há um Deva que é responsável por toda a espécie. Percebem? Há um Deva que governa toda a espécie de gatos, todos os gatos, e depois há um Deva para cada gato. Não é? É mais ou menos assim que funciona. Assim como há um Deva para todo tipo de pinheiros e há um Deva para cada um deles. Porque é sempre uma... Se vocês... Como é que eu vou explicar-vos isto para vocês terem uma ideia? Porque é que vocês acham que determinados animais, mesmo selvagens, têm comportamentos amigáveis com o homem e outros não? Vejam isto. Eu aqui em Portugal estava no café, nenhum animal se aproximava. Nenhum pássaro, nada se aproximava. Eu estava na Suíça, os pardais vinham comer em cima da mesa onde eu estava. Porquê? Porque essa diferença no comportamento animal, como todos são animais da mesma espécie. Por exemplo, um pardal aqui, vocês estão numa esplanada de um café, eles não se aproximam. Andam no chão e tal, mas vocês olham para eles, ele vai-se embora. E, por exemplo, na Suíça, estão numa esplanada, estão a tomar um café e o pássaro põe-se em cima da mesa a apanhar migalhas que têm em cima da mesa. Porque é essa diferença. Pela consciência do próprio animal, que lê o comportamento, e não só. Porque as crianças muitas vezes perguntam se existe um céu para os cães, como os cães morrem. Se existe um céu para os gatos, como os gatos morrem. É mais ou menos isso. Existe um céu para cada espécie animal. Imaginem um grande lago. Imaginem que esse lago, imaginem uma nuvem, pronto. E a nuvem deixa cair gotas, correto? De água. Imaginem que cada gota de água é um desses animais, um gato. É uma nuvem só de gatos. Cada gota é um gato que cai na terra. O ciclo da água é que a água cai e depois é evaporada e volta à atmosfera. Correto? Volta a criar-se outra nuvem de gatos. O que acontece é que os próprios animais levam o conhecimento que adquiriram aqui, a experiência, de volta àquela nuvem. E todo esse conhecimento é partilhado. É como se voltarmos à história do lago. A água volta ao lago e depois não se diferencia qual é a água A, a água B ou a água C. É água. E depois volta a ser um fragmento daquele lago, que é outra vez um animal que traz todo esse conhecimento e essa experiência. Por isso é que se nós domesticarmos uma determinada espécie numa determinada região do planeta, toda essa espécie vai receber essa informação. Vejam quando nós domesticamos os cães. Foi mais ou menos ao mesmo tempo que em todo o planeta eles foram domesticados. Mesmo apesar dos humanos estarem separados entre si, correto? Não havia contacto, não era impossível transmitirem esse conhecimento, por exemplo, daqui para a América. Era impossível viajar da Europa para a América até o século XV, XVI, correto? Era impossível. No entanto, a domesticação dos animais ocorreu mais ou menos em simultâneo em todo o globo. Porquê? Porque os animais levaram esse conhecimento e quando regressaram já o traziam isso. E isso já bem interiorizado e esse comportamento já interiorizado. E começaram-se a comportar todos da mesma forma. Percebe mais ou menos como é que isto funciona? Por isso é que quando um animal, um pássaro, um pardal encarna aqui em Portugal, eles estavam muito próximos que eles ainda vai esperar um prato de um português qualquer.
Mas quando é na Suíça, podes ir à vontade, porque lá ele até brincou contigo. Não é verdade? Aqui eu era miúdo e lembro-me de comerem uns pardais. Eu achava isso horroroso. Parece que não há mais nada para comer. Não é? E então essa informação é reunida e quando os pássaros voltam e sabem que estão aqui, sabem como devem comportar-se para a sua própria sobrevivência. Portanto, e isso é tudo isso é regido por uma consciência mais elevada, que é um Deva superior que rege toda a espécie. Portanto, vejam cada lago como sendo uma espécie e é um regente desse próprio lago, que é um Deva superior que rege todos esses Devas que depois acompanham cada um desses animais. Com as plantas é diferente, porque a planta não tem uma consciência como tem um animal, ou como temos nós. Já funciona de forma diferente. Muitas vezes admiramos como é que determinados animais selvagens, leões, tigres, ursos, etc., brincam com seres humanos em determinados países, em determinadas regiões, mas noutras não. Noutras fogem ou atacam os próprios humanos. Porquê? Porque a informação que têm é que nesta região os humanos são perigosos. Naquela região, não. Vejam, por exemplo, naquelas regiões da Ásia em que o budismo está muito difundido e é muito, digamos, praticado, há um grande respeito por tudo o que tem vida. Então, quando o budismo é devidamente praticado, um dos fundamentos é este, é o respeito por tudo aquilo que tem vida. E então eles não fazem mal aos animais, nem a uma mosca. E os animais sabem disso. Então não há grande dificuldade na interação entre os animais selvagens e os humanos. Há sempre acidentes, há sempre ataques, é lógico, porque há sempre medo envolvido. Não estamos a falar na generalidade, mas quando vocês vão à África, por exemplo, os safaris foram sempre feitos em África, correto? Os animais têm essa informação que são caçados pelos humanos. Das duas, uma, ou fogem e escondem-se, ou atacam para se defenderem. O animal é o mesmo, é da mesma espécie, mas tem um comportamento completamente diferente. Isso tem a ver com consciência e com o Deva que acompanha esses animais e acompanha essa espécie em particular. Portanto, vemos aqui que a vida adquire diversas formas, diversas tonalidades, diversas intensidades, há diversas formas de consciência e mesmo a consciência animal tende a evoluir ao ponto de, eventualmente, não aqui na Terra, mas eventualmente outros países onde há vida física, os animais reencarnarem, não como animais, mas como humanos, não como humanos, mas como... Pode haver humanos noutros planetas, mas do género da vida que nós temos aqui. Na Terra já os animais não encarnam como humanos porque não há espaço para isso, nem em termos de espaço físico, nem em termos de consciência, nem em termos de energia. Um animal, quando encarna como um humano, encarna nas dimensões mais baixas da realidade, e nós já estamos na quarta dimensão. Em termos energéticos, é incompatível a nossa realidade e a nossa dimensão com o reencarne de animais, sobretudo os domésticos, como forma mais elevada de consciência. Aí já não é um Deva que governa, mas é o eu superior adquire um outro estado de evolução e é um eu superior que se manifesta ali. Há livros que falam disso, que é aquele livro do antigo que fala, que é colocado como um ajustador de consciência naquele ser. Eu chamo que é colocado no superior. Sobretudo os animais domésticos tendem a desenvolver-se muito mais rapidamente, muito mais ainda quando estão em contacto com pessoas, com seres humanos mais desenvolvidos ainda espiritualmente. Então o animal tende a desenvolver-se muito mais rapidamente e muitas vezes quando reencarnam, porque os animais reencarnam, e muitas vezes reencarnam junto dos donos que tinham anteriormente. Isto mantém-se o grupo sempre muito perto. E mesmo, vocês podem-vos parecer que não,
Mas mesmo os animais têm registros acásticos e eles têm muitas vezes memórias, têm acesso a vidas passadas deles mesmos, em que eles têm perfeita memória e noção de quem foram, com quem estiveram. E muitas vezes eles reconhecem os próprios donos. Nós não reconhecemos o animal como já tendo sido nosso numa vida passada, mas o animal reconhece-nos a nós como tendo estado com eles numa vida passada. Eu vejo por exemplo, o meu gato. Ele esteve comigo com a Cláudia já há milhares de anos atrás. Quando ele nos apareceu, não queríamos gato nenhum. Okay. Mas houve uma identificação. E depois, quando chamámos por um determinado nome, ele não reagia. Mas quando chamámos pelo nome que ele tinha naquela vida, reagiu prontamente e até hoje. Percebem? Quando falámos sobre aquela vida passada que tivemos em conjunto, ele reage como se lembrasse. Okay? Ele era o meu gato. O meu gato. Só que depois eu parti para o plano interior e ficou o gato da calma. E nesta vida, realmente, quem sentiu o apelo pelo gato fui eu. Okay? Foi uma coisa muito estranha que surgiu ali. Ele apareceu debaixo do capô do carro. Tivemos para andarmos com o gato 10 km debaixo do capô do carro, sem saber. O gato bebê deste tamanho. E, entretanto, aquela eu vi miar, parei o carro, levantei o capô, ele estava lá num canto. Arranhou-me todo quando eu tirei lá para meter na mala do carro. E, passado umas horas, fui vê-lo e houve ali uma identificação e não consegui desfazer-lo do gato. Mas, mesmo assim, nós procurámos alguém que o adotasse. Mas levantámos a questão, se ninguém quiser adotar, é porque nós temos que ficar com ele. Assim foi. Então, é para perceberem que mesmo os animais, sobretudo os domésticos, estão num processo evolutivo. Okay? Num processo de evolução da sua própria consciência, e quanto mais próximos estiverem dos humanos, e humanos mais evoluídos, com uma consciência muito mais elevada, mais eles se elevam e evoluem também, até ao ponto de darem um salto em termos evolutivos, de passarem de gatos ou cães para humanos. Se nós vemos em termos de evolução, a Terra também foi do mesmo género. Como já vos falei, a teoria criacionista está certa e a evolucionista também. Estão ambas certas. É um misto de ambas que ocorreu, foi um misto de ambas que ocorreu aqui na Terra. Portanto, a vida apareceu ao nível bacteriano, celular, e foi-se desenvolvendo e evoluindo até sermos humanos. Porque é que isso não pode acontecer com os animais? Os animais estão no mesmo processo evolutivo. O que impede é que eles encarnem aqui. Isso está fora de questão nos dias de hoje, porque, como já vos falei, energeticamente é incompatível. O nível de consciência que a humanidade atingiu, um animal reencarnando aqui não iria com certeza se adaptar. Há muitos humanos que já têm dificuldade em se manter aqui, nesta nova energia, nesta nova consciência, e estão a optar por desencarnar. E veem já mais apetrechados por esta nova energia, ou optam por encarnar em outros planetas com uma energia semelhante àquela que a Terra tinha antes deste salto que deu agora energético. Percebem? Portanto, se isto acontecer com humanos, imaginem com um animal em que a consciência é muito mais baixa ainda. Então falamos dos devas, vamos falar então dos elementos e dos elementais. Afinal, o que é isso? Dependendo da linha esotérica que nós estejamos a abordar, existem 5 elementos, sempre 5 elementos. E dependendo da linha esotérica, podemos ter os 5 elementos como sendo a terra, a água, o fogo, o ar e o espírito, ou a caixa, como queiram chamar. Como se for no lado, por exemplo, da tradição chinesa, do Feng Shui, temos a terra, o ar, a água, a madeira e o metal. Não é? Acho que eu não estou errado. Eu não percebo o Feng Shui, mas acho que são estes os 5 elementos associados à tradição chinesa. Para mim faz mais sentido a outra vertente, porque vejo o metal e a madeira como sendo físico, matéria, terra. Então nós vamos falar não dessa vertente, no caso dos 5 elementos da tradição chinesa,
Ainda hoje a medicina tradicional chinesa se baseia nessa divisão dos 5 elementos dessa forma e tem alguma eficácia, sim, a medicina chinesa tem alguma eficácia, mas pode ser que eles, eu não sou conhecedor, mas pode ser que eles façam essa transição entre o metal e a madeira com alguns dos aspectos dos outros elementos que nós vamos falar aqui. Portanto, eu não estou a dizer que os chineses estão errados. Eu estou a dizer que eles fazem isto de forma diferente. Okay? Não vejam que eu não digo que estão errados. Para mim, ninguém está errado. Só estão errados quando sabem que estão a fazer ou dizer alguma coisa que não corresponde à verdade. Então, estes 5 elementos, eles estão presentes em tudo que existe na natureza. Até mesmo em cada um de nós. O Akasha, ou o Espírito, está presente em cada um de nós. O fogo está presente em cada um de nós. O ar está presente. A terra está presente. A água está presente. Vejam que nós somos exatamente miniaturas daquilo que é a Terra, como planeta. Cerca de 60% da Terra é água. Cerca de 70% do nosso corpo é água. O resto é terra. E o resto é corpo, é matéria. É terra, o nosso corpo. A Terra tem atmosfera, tem ar. E nós precisamos de ar para viver. Na Terra existe fogo. Mesmo no núcleo da Terra, no seu interior existe fogo. Em nós existe fogo, mesmo no nosso interior. Podem dizer assim, então estou a arder por dentro, muitas vezes. Não é? Sinto aqui um ardor no estômago, não é? É mesmo aí que existe o fogo. É na zona do plexo solar. Portanto, os nossos 4 elementos básicos estão aqui, em cada um de nós. E o 5º, que é o Espírito. Isto, vocês podem achar que não tem grande importância, mas se vocês fizerem, muitas vezes acontece connosco, quando o nosso plexo solar está alterado, quando temos demasiado fogo lá dentro do plexo solar, sentimos um incômodo no estômago, correto? Isso é excesso de fogo. Quando estamos demasiado emotivos, demasiado emocionados, demasiado sensíveis, sentimentais, é excesso de elemento água. Quando estamos com medo daquilo que é material, daquilo que é físico, ou estamos demasiado ligados àquilo que é físico e material, é excesso de elemento terra. Também quando estamos demasiado ligados àquilo que é espiritual, àquilo que é etérico, também é excesso de elemento Akasha, ou espírito. Quando nós estamos demasiado ligados à parte, digamos, das emoções, mas de uma forma mais elevada, e mais ligados aos aspectos da alma, demasiado ligados a esses aspectos, também é um excesso de elemento ar. O elemento ar pode estar ligado em algumas teorias ao intelecto. Okay? Algumas correntes afirmam que o ar está ligado ao intelecto e o fogo ao espírito. Eu aqui entendo ao contrário. Okay? Entendo ao contrário mesmo em termos de estrutura energética do ser humano. O elemento ar está associado ao chakra cardíaco, está associado ao Atma, não é? E o Atma é a alma, enquanto que o fogo está associado ao plexo solar e à mente. Quando nós temos um excesso ou uma carência de um determinado elemento, nós entramos em desequilíbrio. Em geral, é preciso ou diminuir a quantidade desse elemento ou tentar compensar com um elemento que acalme aquele. Vejam, por exemplo, o fogo. O que é que pode acalmar o fogo? A água ou a terra? O ar acentua mais o fogo, correto? O que é que ele pode acalmar o ar? O fogo acalma o ar, porque absorve. Certo? Vocês têm que mutuar aqui dentro, acendem aqui um fogo, o ar desaparece.
ao ponto de nem haver oxigênio para respirar. Consome todo o oxigênio, certo? Excesso de água. O que é que consome o excesso de água? A terra e o fogo, certo? Acendem um fogo, o calor do fogo faz desaparecer a água. A terra absorve a própria água em si. Nós temos que prestar atenção, quando nós estamos desequilibrados, em que aspectos estamos desequilibrados, nós vamos ter a noção qual o elemento que está em excesso ou em falta. E restabelecemos o equilíbrio a partir da nossa escolha de ou eliminarmos o excesso do elemento que temos, ou de facto aquele elemento nem está em excesso, há algum que está em falta. Eu, se tiver, por exemplo, falta do elemento água, por exemplo, posso vir a ter algum tipo de desequilíbrio ao nível do elemento terra, do elemento fogo, por exemplo. Pode haver um excesso. O elemento água acaba por ser bom para a terra, para o elemento terra, porque ajuda a nutrir a terra, torná-lo mais maleável, mais flexível. É como, vejam, a sexualidade, por exemplo, está mais associada ao elemento ar. Mas vejam, no caso do físico sem emoção. Imaginem o físico sem emoção. Vocês tratarem de tudo que é físico, cotidiano, de um relacionamento até entre duas pessoas baseado no físico e sem emoção. O que é que vos parece? Parece-vos que trará bom resultado? Não. É preciso que todas as coisas estejam equilibradas, tudo na sua proporção certa. Nós sentimos sempre isso. Por exemplo, quando nos envolvemos num relacionamento mais físico, chegamos a um ponto em que nós vamos sentir a necessidade do outro lado da parte emocional, da parte sentimental. Correto? E das duas uma, ou arriscamos com aquela com quem estamos a ter a relação física, ou vamos ter que procurar noutro lugar. Como também existe o contrário. Quando nós temos uma relação com alguém mesmo baseada mais no emocional, no sentimental, mas que o físico não está presente, são as tais relações platónicas, mais tarde ou mais cedo vamos ter que preencher, repor esse equilíbrio com a parte física, se não for com o próprio, com outra pessoa. Certo? E as pessoas não têm noção que o equilíbrio entre esses aspectos, o mental, o emocional, o físico e até o átmico, não é? Que tem a ver com o elemento ar, é fundamental. As pessoas acham que, estás comigo, se eu não ligo para o físico, tu já sabias que era assim, às vezes não sabia. Nós já falámos sobre relacionamentos, já falámos sobre essa matéria, não sabíamos, a pessoa mudou sobre essa matéria, e a outra tem que ficar ali, tem que aceitar aquilo. Isso acaba por não ser apropriado, porque se aquela pessoa está em desequilíbrio, não pode fazer com que a outra pessoa que está ao seu lado também entre em desequilíbrio. A pessoa que está em desequilíbrio deve procurar reequilibrar-se, e se ela se reequilibrar, o outro acaba por também se reequilibrar nessa matéria. Porque senão há ali uma descompensação, há ali um desnível. Então, nós temos que ver que todos os elementos são importantes e, de preferência, que todos estejam em equilíbrio. Todos eles estejam em equilíbrio. Os elementos, a alma de um elemento chama-se um elemental. O elemental, digamos que é a alma do elemento. O fogo tem o seu elemental, que são as salamandras, por exemplo. A terra tem o seu elemental, que são os gnomos. A água tem o seu elemental, que são as ondinas, que são vistas como sereias. Foi daí que veio a imagem da sereia, porque somos semelhantes às sereias. E falta-me só falar do ar. O ar tem o seu elemental, que são os silfos. O Akasha tem o seu próprio elemental, que é o Akasha. Não há uma identificação específica para o elemental do Akasha do espírito. O elemental do espírito é o próprio espírito em si. Estes elementais, eles têm consciência, mas uma consciência muito básica, muito ao nível daquilo que o próprio elemento necessita,
Percebem? Se o fogo precisa de fogo, o elemental então está ali e produz esse fogo. A consciência é muito centrada no próprio elemento em si. É como se os elementais fossem crianças que gostam de brincar apenas. E gostam de brincar com aquele brinquedo e cada criança tem o seu brinquedo preferido e então brincam somente com aquele brinquedo. De maneira que, por exemplo, as ondinas têm uma grande incapacidade de lidar com o fogo, não é? Destroem o fogo, porque não sabem lidar com ele. Assim como as salamandras têm dificuldade em lidar com a água e destroem a água, porque não sabem lidar com ela. Especializaram-se, cada elemental especializou-se naquele próprio elemento. E qual é a importância de nós conhecermos e trabalharmos com os elementais? Por dois motivos. Primeiro, porque para que nós possamos controlar os elementais. E ao controlarmos os elementais, controlamos os seus elementos. Ao controlar a alma do elemento, controlamos o próprio elemento em si. Este é o motivo principal. O outro prende-se com o nosso próprio conhecimento. Se nós conhecermos os elementais que regem cada um dos aspectos dos nossos próprios, de nós mesmos, nós podemos estimulá-los ou acalmá-los de acordo com aquilo que é necessário. O que é que implica acalmar ou estimular um elemental? Quando nós estimulamos o elemental, ele produz aquilo que é o próprio elemento em si. Se eu estimulo o elemental do fogo, ele produz fogo. Se eu estimulo o elemental da água, ele produz água. Se eu estimulo o elemental do ar, ele produz vento. O inverso acontece quando eu acalmo esse elemental. Se está demasiado vento, eu acalmo esse elemental e o vento tende a acalmar-se. Se existe demasiada água, ou a água está, por exemplo, ondas muito elevadas, os elementais da água estão muito excitados. E só se eu acalmo esses elementais, a água tende a apaziguar-se. E isso fazemos para o exterior. Esse é o principal. A outra questão associada também aqui aos elementais é o trabalho com a magia. A magia chamada magia elemental, que é trabalhar com, digamos, os elementos da natureza ao nível de proporcionar, de criar através da magia. Existem dois tipos de magia, ou dois grandes tipos, que é a magia elemental e a magia cerimonial. E nós podemos trabalhar com ambas, embora possamos nos especializar mais numa do que noutra. Eu, por exemplo, em vidas passadas era mais experiente em magia cerimonial e nesta vida eu faço mais ou menos um equilíbrio entre ambas as partes, entre a magia elemental e a magia cerimonial. Isso é o que é mais apropriado, haver equilíbrio, aproveitar todos os recursos e equilibrá-los. Parece que estou a falar de contos, não é? De fábulas, de coisas irreais, mas não é todo irreal. Vocês conseguem, nós conseguimos controlar os elementais. E ao controlarmos os elementais, controlamos a própria natureza em si. Porque controlamos a sua própria composição. Por exemplo, se está a chover, será que não podemos parar a chuva? Não, pois não. Se está muito vento, não podemos parar o vento? Não. O que é que vocês acham? Como é que isso se faz? Vocês estão a perguntar se isso é possível, como é que isso se faz? Bem, eu vou dar um exemplo. Eu já muitas vezes me aconteceu de controlar os elementos. Por períodos largos de tempo, é possível? Sim, é por períodos de tempo, não é indefinidamente. Claro, mas é possível. Não é? Agora, calma do vento, não há mais vento neste planeta. Porque, sim, claro. Não, é por um período de tempo, o tempo que nós achamos apropriado. Que é necessário, sim. Mas é possível ou não é possível? É possível. Okay? Já aconteceu comigo várias vezes, eu controlar o elemento da água, já tentei controlar o elemento de fogo, mas foi-me impedido por um propósito. O elemento ar. E do elemento ar não foi há muito tempo.
Estava a fazer uma sintonia, não foi no primeiro espaço que eu tive quando cá cheguei. Uma sintonia a uma pessoa. E de repente levantou-se uma ventania tremenda fora, que havia umas placas de metal que estavam fora, que não pertenciam não sei a quem, começaram a bater com determinado barulho, que estavam a impedir de fazer o meu trabalho. E então, onde eu estava, eu acalmei os elementais. De imediato o vento parou e durante pelo menos umas 2 horas não houve vento. Pelo menos naquele sítio não houve vento. Uma vez foi a água. Okay? Saí de casa, vou buscar a minha filha à escola, ainda fui há uns 10 anos atrás. E não tinha guarda-chuva. E disse, bem, agora não era apropriado eu molhar-me. Por favor, lá acalmei os elementais da água que estavam mais próximos de mim. O que é certo é que eu e a minha filha estávamos secos e toda a gente guarda-chuva à nossa volta. E olhavam para nós e nós estávamos secos, certo? Muitas vezes nós conseguimos controlar o próprio clima em si mediante a necessidade por um período de tempo. Quando temos a previsão que vai estar a chover e é inapropriado que chova para o determinado trabalho que vamos fazer, nós antecipadamente começamos a conversar com os elementais associados ao tempo que vai fazer-se, aos do ar, aos da água, etc., aos elementos todos da natureza, de maneira que haja um equilíbrio, pelo menos não chova. Por exemplo, quando eu fui a Bragança dar aquela formação, chovia imenso naqueles dias aqui. Estava previsto chover imenso naquele fim de semana e nevar lá em cima. Eu fui fazer o meu trabalho, eu e a Carla, o trabalho de conversar com os elementais, de forma a que pelo menos não chovesse nem nevasse. Não perdíamos sol, mas pelo menos não chovesse nem nevasse para que tivesse uma viagem mais tranquila e o trabalho corresse melhor. Começou a começar aqui umas pingas a nevar quando nós saímos lá. A nevar em Bragança. E mesmo chuva só apanhamos já aqui perto do Porto. Percebem? Durante todo o resto do trabalho que lá estivemos, até esteve sol. Estavam super admirados porque diziam todas as previsões, mesmo as pessoas que lá foram fazer o trabalho connosco, a formação connosco, isto era para estar a nevar, não percebo, está sol. Não é? Porquê? Não prejudicamos ninguém com o sol. Correto? Acho eu. Digo eu, não prejudicamos ninguém, se calhar alguém se sentiu-se prejudicado. Mas pronto. Mas, para vocês perceberem como nós podemos, através da conversação com os próprios elementais, fazer com que eles nos escutem e correspondam àquilo que é necessário. Quando foi com o vento, foi algo de imediato, eu não tive tempo para estar a conversar com eles antecipadamente, portanto, foi algo espontâneo e de imediato, em que eu fiz um mudra, que é o mudra do Jiu-Jitsu, que é o mudra Zazen, em que esse mudra é usado mesmo para controlar os elementais. E então projetei o mudra para os elementos da natureza, mesmo dentro da loja, do espaço onde estavam para fora, e fui um pouco, digamos, autoritário na minha afirmação, mas fui com amor, porque é usar o poder pessoal, mas com amor, não é com arrogância, eu é que sei, eu é que mando, não. É ser firme, mas com amor. É assim, olha, eu preciso de agora sossego para fazer este trabalho. Por favor, acalmam-se, está bem? Vamos amor, vocês ficam mais calmos durante um tempo, depois vocês, quando eu acabar, façam o que entenderem, voltem a brincar. E aquilo foi instantâneo. É instantâneo. A melhor forma de acalmar um elemental é enviando amor ao próprio elemental. Não é autoridade pura e dura dizer assim, acalma-te. Não é? Vocês têm na Bíblia, no Novo Testamento, quando Jesus acalmou a tempestade, lá no mar, quando ele estava lá a passar no mar de um lado para o outro. Como é que vocês acham que ele fez? Eles ficaram muito admirados. Quem é este que até o vento e as águas lhe obedecem? Como é que ele fez? Lá não está descrito como é que ele fez, mas diz que ele acalmou. Correto? Como é que se acalma alguém? Não é com arrogância, pois não. Não é. A pessoa está alterada e uma pessoa ainda vai ali ainda acalmar, é com carinho, com amor, com paz, com tranquilidade, mas não tendo uma certa firmeza. E foi assim que ele acalmou os elementais da água e os elementais do ar. E é assim que nós conseguimos controlar os elementais da água e os elementais do ar. Vocês podem pensar assim, mas para que eu quero isto? Não sei, não faço ideia.
A mim já me deu jeito algumas vezes, para vocês, pode ir a dar jeito ou não. Mas quanto mais não seja, para vocês acalmarem pelo menos os vossos próprios elementais dos vossos próprios elementos. Certo? Quando vocês estão demasiado emotivos, menos, acalma-te um bocadinho, está bem? Certo? Não vale a pena, certo? Tá. Olhem para os elementais da água. Quando vocês estão irados, cheios de fogo, não é? Irritados, falem menos, está bem? Olha, vale a pena. É menos fogo, menos chama. É só um quentinho, já chega. Pode parecer que não, mas mesmo a vossa mente acha piada a este tipo de brincadeiras e acaba por colaborar no processo. É como se nós estivéssemos a brincar. E a mente gosta de brincadeiras. Porquê? Porque a mente não leva nada a sério. Quando as coisas são sérias, ela é a primeira a fugir, não é? E então ela colabora no processo. Vejam este trabalho com os elementos e com os elementais, algo muito básico, isto é, vocês estão a trabalhar ao nível mais básico da natureza, certo? E conseguem fazer trabalhos extraordinários com estes elementos. Eu não vou falar como é que se faz magia com os elementos e os elementais aqui. É lógico, não é? Porque isto não é um curso de magia. Mas vou-vos dar algumas ideias sobre o que é que são de facto cada um destes elementos. E de várias associações a que eles estão associados, para vocês terem uma ideia do potencial de cada um deles. Por exemplo, temos o elemento ar. Os elementos são divididos em duas partes, uma passiva e uma ativa, para se complementarem entre si. E neste caso, o ar é um elemento ativo, masculino. Nós já vos falámos quais são os elementais. Vocês vejam que também, por exemplo, até a própria astrologia divide em 4 elementos os 12 signos do zodíaco, não é? Temos, neste caso, então, o elemento ar, que corresponde aos signos dos Gêmeos, do Aquário, e Gêmeos, Aquário e Balança. Exatamente. Todo o trabalho, por exemplo, de magia que vocês possam fazer com o elemento ar está associado à mente. Ok? Todo o trabalho de magia está associado à mente. Seja a mente mais concreta, como sendo a mente mais abstrata. Este elemento está associado à parte da nossa infância. O elemento ar. E em termos de tempo, corresponde ao início do dia, à madrugada. Por isso, para trabalhar com o elemento ar, é mais fácil nesta altura do dia. E a estação é a primavera. Vejam que cada um destes elementais tem este tipo de ligação. E em termos de sentidos internos, apesar de ser o elemento ar, está ligado ao olfato e à audição. Vejam que o ar transporta o som. E é o ar que faz chegar o som aos nossos ouvidos. Uma curiosidade também é que vocês podem utilizar o elemento ar, por exemplo, para proteger a vossa casa. Sabem porquê? Porque está ligado ao aspecto do coração. Em algumas culturas que já falei, também está ligado à mente. E vocês podem juntar a mente e o coração numa coisa só. A mente acredita que o coração ama. Se vocês amam a vossa casa, querem a casa o mais equilibrada possível, e a vossa mente também está lá a colaborar no processo, basta vocês quererem e ativarem o elemento ar na vossa casa para que a casa fique mais protegida. O elemento ar pode ser usado desta forma. Os silfos são ótimos para proteger a casa. Um dos inconvenientes do excesso do elemento ar é o excesso também de intelectualidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que, muitas vezes, de intelectualidade que leva-nos a nos desligarmos dos outros aspectos, da parte emocional, da parte física, da parte espiritual,
estamos muito ligados à parte mais intelectual. Então, quando eu estou muito envolvido, por exemplo, num trabalho mais intelectual, eu tenho a tendência a deixar-me estar envolvido pelo elemento ar. E aí eu começo a ficar com a cabeça no ar. Ainda hoje a Cláudia disse, vês depois os pés na terra, que tu hoje estás, não é? Porquê? Porque quando nós estamos a trabalhar mais com a parte intelectual, ou mesmo a língua espiritual, o elemento ar está muito mais presente. E então falta-nos a terra. E estamos mais desligados, estamos mais, como é que vou dizer, mais desligados mesmo da parte emocional. Mesmo da parte física, mais desligados de toda essa atividade. E então é aí que nós temos que prestar atenção. Eu estou muito com a cabeça no ar. É melhor trazê-la à terra. Então, é só uma questão de nós prestarmos atenção. E nós percebemos perfeitamente que o elemento está aqui a deixar-nos mais desequilibrados. Temos o elemento fogo. O elemento fogo, o fogo é visto como paixão, ou melhor, a paixão é vista como fogo. O elemento fogo é o elemento da vontade, do poder, da força. O elemento fogo também está ligado à sexualidade. E não é por acaso que todos nós criamos muitas coisas, por aquilo que nós criamos, acabamos por olhar para o fogo da paixão, não é? Falando do fogo da paixão, porque nós intuitivamente sabemos que este elemento está muito ligado à paixão, à força, à vontade, ao desejo. Quando nós temos necessidade, por exemplo, de ter mais vontade, mais força, mais desejo, mais paixão, seja por aquilo que for, até mesmo com o trabalho, por exemplo, estamos com falta de elemento de fogo. Podemos ativar mais o elemento de fogo, mas cuidado com o excesso, ok? Podemos ficar ali demasiado elétricos, demasiado carregados, começamos a ficar arrogantes, impacientes, porque há um excesso do elemento de fogo. Mas o elemento de fogo é também um dos elementos ativos e masculinos e é responsável, de facto, por esta paixão, pela vontade. As salamandras são realmente os elementais deste elemento e os signos do zodíaco são os signos do fogo: Carneiro, Leão e Sagitário. São os signos do zodíaco responsáveis ou ligados a este elemento. Toda a magia elemental, com o fogo, prende-se com isto. Com paixão, com o amor, com a vontade. Se vocês quiserem fazer magia, por exemplo, e vocês estão a dizer, mas eu vou lá fazer magia. Não interessa se vocês vão fazer ou não vão fazer. Para fazer magia basta ter a vontade e ter amor. Não é preciso mais nada. E então, tendo esses dois ingredientes, estabelecendo um objetivo, a magia faz-se. Tendo esses dois ingredientes, o amor estando presente, nunca vamos fazer nada que vá fazer mal a alguém, nem a nós mesmos. Certo? Senão está lá o amor. Por isso não tenham medo de fazer magia. Façam-na para vocês alcançarem aquilo que vocês precisam. Mas o fogo é, por exemplo, usado também na magia sexual. E em toda a magia que envolve a sexualidade, a vontade, a paixão, a força, todos esses aspectos. Vejam as cores também, que serão cores de fogo, o vermelho, os alaranjados, etc. A fase da vida está associada à juventude, à parte quando nós somos jovens, e em termos de tempo, ao meio-dia. Portanto, o meio-dia será a hora ideal para fazer trabalhos de magia com o elemento de fogo. A estação é o verão, que é a estação mais quente. Curiosamente, falando em termos de instrumentos mágicos, e que alguns de vocês já sabem, por exemplo, a tama é o instrumento mágico associado ao elemento de fogo, assim como a vara é o elemento associado ao elemento ar, o instrumento associado ao elemento ar. O sentido é o da visão. Não é por acaso que alguns de vocês receberam treino para desenvolvimento da visão com a chama de uma vela, não foi? Alguns de vocês estiveram aqui com a chama com o fogo para desenvolverem a visão. Sempre foi usado o elemento de fogo para desenvolvimento da visão, não foi? Nós vamos perceber porquê, não é? Os
elementais do fogo também são úteis, e vamos falar em termos de casa, se os do ar protegem, os do fogo purificam. Se vocês têm necessidade de purificação energética na vossa casa, podem utilizar os elementais do fogo, chamados para purificação. Não lhes deem muita força, pessoal, dizer, vou incendiar a vossa casa. Não é? Não vos incendeiam a casa, fica tudo a arder. É mesmo a casa a arder. Mas são ótimos para purificar a casa. Agora vamos entrar nos aspectos mais femininos e mais passivos dos elementais, que é o elemento terra e o elemento água. São os dois elementos passivos e femininos, que são a contraparte dos dois primeiros que falamos. A terra, que não só, vejam em termos femininos, como também de receptividade, que é algo que é físico, a terra, como se vocês pudessem palpar. O fogo ninguém consegue palpar, não é? A água também ninguém consegue agarrar, que ela foge das mãos. O ar também ninguém consegue agarrar, por isso que não consegue segurar o ar. Mas a terra nós temos a noção que conseguimos segurá-la nas nossas mãos. Conseguimos segurar uma porção da matéria em si, porque é física. Enquanto que o fogo, ele parece físico, mas quando nós tentamos, ninguém o consegue apanhar. Podemos transferir de um lugar para o outro o fogo, por exemplo. Transferir de um lugar para o outro. O ar também conseguimos transferir de um lugar para o outro. A água também conseguimos transferir. Mas em termos de a reter nas nossas mãos, nenhum destes elementos nós conseguimos reter. Mas o elemento terra nós conseguimos reter. Porquê? Porque é o mais sólido dos quatro elementos. Ela é regida, os elementais que regem o elemento terra são os gnomos. Os gnomos assemelham-se efetivamente àqueles bonequinhos que se vê nos jardins. Não é? São umas criaturas pequeninas, assemelhadas aos anões da Branca de Neve, não é? Ou melhor, criamos os anões da Branca de Neve assemelharem-se aos gnomos, porque eles apareceram primeiro os gnomos. E são eles que cuidam da terra. Por exemplo, se vocês quiserem cultivar um jardim ou até uma horta, eu achava que era boa ideia, eu acho que seria boa ideia vocês chamarem os gnomos para ajudarem a cuidar daquele pedaço de terra. São os elementais da terra. E além dos gnomos, chamarem os devas responsáveis pelas plantas que vocês estão a semear ou a plantar. Vocês vão ter culturas muito mais ricas em termos de qualidade, em termos também de quantidade muito mais, e não vão usar químicos nem fertilizantes. Porquê? Químicos, porque não precisam, porque o próprio Dev em si, os gnomos, os elementais da terra, eles vão cuidar daquela terra com alegria, com amor. Percebem? Se os agricultores se ligassem mais à natureza, à terra, teriam muito mais produção, com muito mais qualidade, muito mais quantidade e muito mais barato, porque não iriam gastar nem tanto tempo de trabalho a cuidar das suas culturas, nem tantos gastos, por exemplo, em adubo, químicos, etc., nem pesticidas, certo? Seria uma cultura verdadeiramente biológica, mas realmente produtiva. Algumas pessoas já começaram a descobrir isto, já começaram a pôr isto em prática. E depois as pessoas admiram-se, como é que tu tens umas coisas desse tamanho, salvo seja, não é? Uma abóbora, um pepino, uns tomates e não sei o que é desse tamanho, com essa qualidade, com esse paladar. Porquê? Porque a pessoa diz, isto é cultura biológica. Pois é biológica, sabe porquê? Porque a pessoa ama a terra. E ama aquilo que a terra produz. Não está a fazer aquilo meramente uma questão de lucro. Produzir o mais possível, da forma mais industrializada possível, para vender logo possível, para ganhar o dinheiro logo possível. Porquê? A pessoa faz aquilo porque ama a terra. Os elementais das próprias plantas, os gnomos, que são os elementais da terra, sentem esse amor e colaboram. Porquê? Porque há amor pela terra.
Muitos agricultores hoje são mais empresários do que propriamente amantes da própria terra. Porquê? Porque dizem que assim são obrigados por causa da competitividade, da concorrência, da necessidade de produzir mais, de ser mais competitivo, etc. Mas isto está tudo a ser visto ao contrário. E daqui a alguns anos vão começar a perceber-se que, de facto, se voltarem mais para a natureza volta-se para eles. Se nós não voltarmos para a natureza, ela volta-se para nós. Se nós a amarmos, ela retribui esse amor de volta. Percebem? Agora, se nós estivermos a manipular a natureza, estivermos a cansá-la, a explorá-la, ela acaba por se revoltar e não produz coisas que não interessam a ninguém. É uma forma da natureza mostrar de facto que está descontente connosco. A melhor forma de nós repormos o equilíbrio é nós amarmos a natureza, a terra, da forma como ela é e da forma como ela deve ser amada. Deixar que a terra produza da forma que deve produzir. Se vocês repararem, quais são as partes da natureza que vocês mais apreciam? Não são aquelas que têm menos influência do homem. Não é? Olha que bonito. Porquê? Porque não há ali dominação da mente humana direta. Percebem? Todos os elementos elementais têm a liberdade e a alegria em construir a própria natureza. Então tudo o que eles constroem é belo, é bonito, porque é para produzir alegria, que é isso que eles sentem. Mas quando chega o ser humano e quer explorar a terra, eles ficam revoltados e ficam zangados e já não têm o mesmo tipo de comportamento. E as coisas, mesmo que plantemos as mesmas árvores, não vão ter a mesma beleza. Você está uma árvore de um lugar selvagem, tragam-na e ponham em vossa casa. E vocês tratem a árvore como tratam outra coisa qualquer, sem amor. E depois vocês dizem, ela lá era tão bonita e aqui parece que... Percebem? Porque falta amor. Então aqui o elemento terra, que é um dos elementos que nós mais lidamos, em termos da natureza, é um dos elementos também mais incompreendidos. Porque se os outros nós não conseguimos agarrar, nem manipular, por assim dizer, a terra nós podemos agarrá-la e podemos amá-la de forma que ela produza mais e colabore connosco. Nós não podemos manipular o vento, reorientá-lo, o fogo também, de certa forma, mas não da mesma maneira que a terra. A terra é diferente nessa matéria, é muito mais receptiva. Este elemento está associado a tudo que é físico e material, até o nosso corpo físico, que é o elemento terra. E toda a magia que vocês possam fazer tem a ver com estas características, daquilo que é físico, terreno, questões relacionadas com o corpo, com a matéria. Usamos sempre o elemento terra. E usamos representações do elemento terra, tipo cristais, por exemplo. A fase da vida do elemento terra corresponde à velhice, à idade já muito avançada, e mesmo o tempo é à meia-noite. A estação do que diz? Os signos. Os signos. Os signos Touro, Virgem e Capricórnio. Os signos do dia, sim. Touro, Virgem e Capricórnio. És tu, Jorge. Touro, Virgem e Capricórnio. Está associado também à estação do inverno e ao sentido do tato. Okay? Se vocês quiserem desenvolver, por exemplo, o sentido do tato, trabalham com o elemento terra. Okay? E quando falo de desenvolver o sentido do tato, não é este tato em si, é o sentido interior, intuitivo. Não é? Quando vocês querem sentir alguma coisa que não está fisicamente ali presente, é este sentido que está ali desenvolvido e é ele que fala. E pronto. Este elemental da Terra, ele é ótimo para nos desenvolver a capacidade de nós darmos atenção e valor àquilo que é físico e material. Quando nós estamos desligados da matéria, por
por exemplo, do nosso próprio corpo, das questões físicas da nossa própria natureza, da sexualidade, por exemplo, do dinheiro. Nós estamos com falta do elemento terra. Então, se nós nos ligarmos a estes elementais e ao elemento terra, isso começa a ser reequilibrado. E é fácil, vocês conversam com eles como conversam com criancinhas, certo? É assim que eles gostam de ser tratados, porque eles são muito brincalhões, todos eles, todos os elementais. São tão brincalhões que às vezes, olha, vai para ali, eu não vou. São assim, são tão brincalhões, são mesmo como crianças que nós dizemos, vai para ali, eu não vou. Ah, vai lá, faz o que eu digo e depois eu estou um repousadinho. Ah, é? É para eu estou repousado. Os elementais não se tratam com firmeza, eu sei o que pretendo, mas sempre com amor, percebem? Mesmo o elemento terra é da mesma forma. Todos os elementos, os gnomos, eles são super traquinas. Okay? E se vocês os chatearem muito, eu acho que são dos piores elementais. Podem parecer que não, vocês podem ter ideia, por exemplo, que os silfos, ou as undinas, ou os outros são piores que os gnomos, porque eles se assemelham àqueles bonequinhos não é? Eles são mesmo traquinas, e quando eles estão zangados, eles até nos mordem, ok? Mordem mesmo, ok? Por isso, vocês podem vê-los, se vocês desenvolverem o sentido da visão, vocês podem vê-los, ok? Nos jardins. E quanto mais selvagem for o lugar onde vocês estiverem, mais eles estão presentes e com mais alegria. Mas mesmo que vocês tenham um jardim pequeno em casa ou uma horta, vocês podem vê-los. Não veem na mesma quantidade, nem com a mesma alegria que o veem, por exemplo, num bosque. Certo? Mas podem vê-los. Okay? Não deixem a ser mordidos por eles. É muito desagradável, acreditem. Fica a marca. Não, infelizmente não. Mas é desagradável. E temos o outro elemental, que é a água. Também é feminina e passiva. E é um elemento necessário também para a purificação. Purificação de outro género. O fogo é pela destruição. Queimar aquilo que já não serve, aquilo que não presta, não é? Destruição, destruir. A água purifica de outra forma. Não é? É como se, vocês vejam, quando nós lavamos qualquer coisa, a água em si não desfaz aquilo, mas empurra, leva, certo? O fogo destrói, faz desaparecer aquilo que é impureza. Vejam, quando o ouro é para ser purificado, é metido ao fogo, para queimar toda a impureza que existe no ouro, não é? A água ali, nesse caso, não servia para nada. A água serviu para limpar as impurezas mais, não é? Retirá-las. Então vejam aqui a purificação da água, que se sendo mais suave do que a do fogo. O fogo é um elemento também ativo e a água é um elemento passivo. Então a água tem um aspecto purificador, mas não da mesma forma que o fogo. Por isso, quando vocês querem limpar a vossa casa, usam água também, não é? Limpar o chão, por exemplo, lavar o chão, lavar os pratos, usamos sempre a água, não usamos o fogo, não é? Porque é menos abrasivo, é mais suave. Quando o fogo destrói, a água tem a tendência a não destruir, a não ser que os seus elementais sejam demasiado excitados e a água adquire a força de tal maneira que destrua. Vejam um tsunami, por exemplo, tem uma capacidade destruidora enorme. A água também está ligada à nossa parte emocional e ao nosso subconsciente. Então, aos nossos sentimentos, aos nossos afetos. Como já nós falamos sobre isso, se eventualmente nós estivermos demasiado sentimentalistas, é excesso de água. Estamos a meter água por todos os lados. É melhor começarmos a pôr remendos e escoar o excesso que já temos. Os elementais são as ondinas e os signos do zodíaco. É o caranguejo, escorpião e peixes. Certo? Não sei. O trabalho em termos de ritual com o elemento água tem tudo a ver com a parte emocional, com os afetos. Portanto, vocês já sabem que tem a ver com a parte dos afetos. E também pode ser usado para purificação. Vocês veem, por exemplo, o ritual do batismo católico, por exemplo.
é feito com água, correto? Água e terra, que é o sal, são dois elementos da natureza. E tem a ver com a própria purificação em si, com uma iniciação em si, que é também dado pela água, com a ligação à terra, que é dado pelo sal, etc. Vocês veem, por exemplo, que a própria religião católica trabalha com os elementos e os elementais. Estão a ver? Isto, afinal, não é só os magos que fazem isto. A fase da vida é a maturidade, a idade adulta. E é o entardecer, crepúsculo, por assim dizer, o tempo associado a esta fase. E também só resta o outono. O outono está associado ao elemento terra. É no outono que começam as colheitas, não é? Que a terra devolve aquilo que nós semeamos. O sentido interno que nos ajuda a ser desenvolvido no elemento água é o paladar. O paladar interno. Um dos aspectos das ondinas, é que elas mexem tanto com a nossa parte emocional que muitas vezes até os sonhos que nós temos são muito mais associados ao elemento água do que a outro elemento qualquer. Se vocês prestarem atenção, a maior parte dos sonhos que nós temos envolvem água. Ou estamos a sobrevoar água, ou estamos a mergulhar na água, ou estamos a lidar com água, certo? Dificilmente nós vemos o elemento fogo nos nossos sonhos, ou podemos ver, mas é com muito menos frequência. O elemento ar também, mas nós sonhamos muito com o elemento água. As ondinas são umas grandes interferentes nos nossos sonhos. Isto é porquê? Porque a grande parte do nosso corpo é composto de água. Então nós temos muitas ondinas cá dentro. E então elas, como estão muito ligadas à parte emocional e à mente subconsciente, acabam por interferirem e produzirem uma grande parte daquilo que tem a ver com os nossos sonhos. Se vocês estiverem a sonhar muito com água, é sinal que, a nível emocional, vocês estão a precisar de prestar atenção. As ondinas chamam a atenção através dessa forma, que é da mente subconsciente e é através dos sonhos. E, sobretudo, se estamos a sonhar que estamos mergulhados em água. Quando nós estamos a sobrevoar, vejam que há uma associação entre o elemento ar e o elemento água. Há um paralelismo entre os dois. É como se o ar soprasse por cima da água. E há um equilíbrio. Mas quando nós estamos mesmo mergulhados, é um sinal que estamos mergulhados nas nossas próprias emoções, no nosso próprio emocional, ou até na nossa própria mente subconsciente. Estamos atrapalhados, temos dificuldade em respirar, em vir acima, em encontrar o ar. O ar tem a ver com o elemento átmico, com a alma, percebem? E com a nossa parte, digamos, mental superior. E então, quando nós sonhamos que sobrevoamos, é como se houvesse um equilíbrio entre esses dois aspectos. Mas quando nós estamos mesmo mergulhados em água e nos vemos submergidos, é um sinal que realmente as nossas emoções estão a dominar sobre nós. E é um momento que podemos prestar atenção e recorrermos, neste caso, ao elemento ar, que é aquilo que nós estamos a precisar nesse momento. Só nos resta uma caixa, o espírito. Ora, o elemento espírito em si não tem elementais. A caixa, o espírito, como vocês querem chamar, ou o éter, há quem chama o éter, o espírito ou a caixa. Nós aqui chamamos da caixa. E a caixa em si não tem elementais propriamente ditos. O espírito é o próprio espírito do próprio elemental, do próprio elemento, talvez. O espírito é o próprio elemental do próprio elemento. Para que é que serve o elemento à caixa? O elemento à caixa, digamos que é aquele que aglutina todos os outros. Não é por acaso que, por exemplo, no pentagrama, o elemento à caixa fica no topo, na parte superior do pentagrama. É como se liderasse todo o processo.
O espírito é o aglutinador, é aquele que faz, digamos, a gestão de todo o processo. Vocês sabem que tudo o que acontece na natureza tem um propósito, e todo propósito é divino, é espiritual. Portanto, o espírito está em tudo, e o espírito rege tudo. No caso dos elementos da natureza, é a caixa, é o espírito que rege, digamos, estes 5 elementos. Vocês podem pensar, então porque é que há tantas catástrofes naturais? Quando falamos naturais, falamos dos elementos da natureza. Inundações, terremotos, vulcões, tsunamis, furacões, não é? São os elementos da natureza exaltados. Por que será? Porque tudo tem um propósito, correto? E o propósito é sempre divino. Nós é que muitas vezes não entendemos qual é o propósito. Eu falo, por exemplo, quando eu tentei intervir num incêndio, acalmando os elementais do fogo, foi-me impedido. Fui impedido de o fazer porque havia um propósito naquele incêndio. Estão a perceber? Nós podemos pensar, mas é destrutivo, vai destruir, vai afetar vidas, vai afetar pessoas, vai afetar o equilíbrio da própria natureza. Muitas vezes é mesmo necessário essa destruição para ser reposto o equilíbrio da própria natureza. Muitas vezes, nós já vos falamos, quando falamos dos raios, que os aspectos negativos de um determinado raio são necessários para que haja equilíbrio. Vejam o primeiro raio, que é o do poder, às vezes há um excesso do primeiro raio, porque é necessário para destruir algo. Nós não conseguimos construir uma casa nova em cima de uma casa velha. A casa está a cair, ela é demolida e depois constrói-se outra nova no seu lugar, correto? Mas vamos pensar assim, mas as pessoas já vieram cá pessoas que gostaram desta casa, amaram muito esta casa, até parece mal, até custa estar a destruí-la. É isso que nós pensamos? Não, nós pensamos sempre, vamos construir algo melhor. Certo? Então, quando nós vemos estes fenómenos na natureza, nós não podemos ficar, olha que tristeza. É uma tristeza, ninguém tem alegria em saber que os seus irmãos humanos estão a passar por necessidade porque houve um tsunami, ou que morreram centenas ou milhares de humanos por causa disso. Mas também, quando olhamos para as coisas com um propósito, sabemos que eles estavam destinados para essa forma, que eles próprios se voluntariaram para essa forma. Então, todo o propósito está ali presente. E mais tarde ou mais cedo, o propósito manifesta-se. A forma, digamos, nós temos os nossos próprios elementais, como vocês sabem. A Terra tem os seus elementais. Não é? Tem os elementais da água, da terra, do fogo, do ar e do espírito. A Terra é um ser vivo. Também tem o seu próprio eu superior, que nós chamamos de logos planetário. É o eu superior da Terra. E então há um propósito ao nível planetário, de maneira que muitas vezes é necessário que determinadas intervenções aconteçam que parecem destrutivas, mas que são intervenções para que a natureza naqueles pontos se renove. Nós não vamos ser, vamos dizer assim, como é que eu vou explicar isto? Nós podemos dizer assim, porque é que acontecem mais catástrofes em determinados pontos do planeta do que noutros? Não é verdade? Sobretudo nos paraísos. Hã? E sobretudo nos paraísos. Não percebi. Sobretudo nos paraísos. Nos paraísos? Sim. Idílicos, tipo Indonésia, todas São- essas são- zonas eram esses. O paraíso tornou-se num inferno, transforma-se. São paraísos? Antes do paraíso, já foi. Não são paraísos. Aquilo são paraísos turísticos, comerciais. Sim. Mas não são paraísos em termos físicos, terrenos. Porquê? Porque a Terra está a ser explorada. Não há amor pela Terra. Não há amor para aquelas pessoas ali. Há amor pela exploração daquilo que a Terra proporciona às pessoas que não são dali. Porque se nós vimos, se aquilo fosse um paraíso, as pessoas ali viviam bem, tinham alegria de estar ali. Mas nós chegámos lá e as pessoas vivem miseravelmente.
No entanto, nós pagamos muito dinheiro para passar ali uns dias. E o dinheiro vai para onde? Nem se vê esse lado, só se vê o outro. Não, mas quando falamos em locais parasíticos, não é? Paradisíacos, eu até troco as palavras, as sílabas. Quando falamos em locais paradisíacos, nós temos que ver um local como um paraíso. E um paraíso é um local onde há perfeição, onde há alegria, onde há satisfação. Mas ali não há. Ali há a exploração da terra. Não é? A exploração da terra toma proporções de tal maneira que eles não respeitam a natureza. Nós aqui estamos a começar a fazer as mesmas coisas, não é? Não respeitamos os limites da natureza. Começamos a construir casas ao pé mesmo à borda do mar. Um dia as ondinas estão assim muito alteradas, muito aborrecidas. Olha, vamos ali fazer uma visitinha àquela casa. Não fez esta. Não é? E tem esse direito, porque nós é que estamos a não respeitar a própria natureza. Os limites da própria natureza. Certo? Então a natureza tem formas de repor esse equilíbrio, de repor e de conquistar esses limites e de se reconstituir a si mesma. Se a Terra não tivesse esse tipo de comportamento, hoje nós não estaríamos da forma como nós estamos. Nem a Terra teria a forma, a morfologia que tem hoje. Foi à custa de muita ação dos elementos e dos elementais que a Terra foi adquirindo a forma que tem hoje. Agora, os humanos é que vieram para cá e acham que a Terra é que é deles. Isto é a mesma coisa que nós temos uma pulga no corpo e a pulga achar que nós somos dela. Não é? Os humanos são tão presunçosos e arrogantes ao ponto de pensar que a Terra é que é nossa. E não, nós é que somos dela. A pulga está no nosso corpo, a pulga é nossa. Nós fazemos dela aquilo que nós queremos. Se está a incomodar, eu tiro. Certo? E a Terra comporta-se da mesma forma. A Terra não é nossa. Nós somos de cá, da Terra. Mas a Terra é um ser vivo que tem um propósito e que sabe equilibrar-se, sabe limpar-se, sabe carregar-se de energia. Tem um propósito enquanto um ser vivo criado com estas dimensões. E nós é que somos o, desculpem a expressão, parasita que acha que o hospedeiro é que é dele. Ok? E é exatamente o oposto. Quando nós mudarmos a nossa consciência e virmos a Terra da forma como ela é, e a amarmos da forma como ela é, a respeitarmos da forma como ela é, ela não tem mais necessidade de fazer este tipo de situações para se equilibrar. Porquê? Porque nós deixamos de a agredir. A pulga pode estar aqui, mas se ela não morder, eu nem sei que ela está cá, nem lhe vou fazer nada. Não é verdade? Mas eu só vou fazer alguma coisa quando ela me morde, quando ela me põe em desequilíbrio, quando ela me fere. E nós ferimos a Terra não só a um nível físico, quando não respeitamos os próprios limites da natureza, mas muito mais ao nível mental, em que olhamos para a Terra como sendo um objeto que nós exploramos, como algo que nós exploramos, algo que nós tiramos proveito, seja da agricultura, ou produzir o mais possível, não importa como, seja através do turismo, por exemplo, não é? Não importa o desequilíbrio que vamos provocar na natureza, o que importa é criar aqui uns bungalows muito lindos, à borda do mar, porque vai vir muita gente para aqui gastar dinheiro. E eu encho os meus bolsos. Não é? Vejam, por exemplo, a floresta amazónica. Qual é o interesse de destruir aquela floresta? Puramente económico. Não há outra justificação. Mais tarde ou mais cedo, a Terra vai fazer algo para repor o seu equilíbrio. Percebe? Porquê? Porque é necessário que assim seja. Se é necessário aquela porção ser da forma como é, então estamos nossos pulmões aqui, não é? Quem garante que aquela área não é o pulmão da Terra? Que nós estamos a cortar o ar à Terra, o oxigênio à própria Terra. E quando começar a faltar o ar, ela vai começar a sacudir. Percebe? Portanto, quando nós olhamos para a Terra, para os elementais, para a natureza, com amor, eles colaboram connosco. Devolvem esse amor de volta. Mas quando nós exploramos, é aí que vem o nome e morda. E deixar que não deixa a marca. A sorte é que não deixa a marca, vem e morda. Certo?
É aí que as urbinas ficam todas alteradas e entram pelas casas de dentro. Estão a perceber a ideia? É aí que os ventos ficam alterados e levam tudo no ar. Porquê? Porque é inapropriado continuar da mesma forma. E a Terra é a Terra. Apenas nos aceitam aqui como hóspedes, mas, de facto, nós somos hóspedes, não somos os donos da casa. Não podemos comportar como tal. Eu não sei de vocês o que é que acham desta matéria de hoje, se acham importante ou não. Eu sei que parece um pouco confuso esta matéria, porque envolve muitas coisas diferentes, muitos pormenores. Mas vejam as coisas desta maneira, que se nós conseguimos controlar e aproveitar cada uma destas expressões, estão a perceber? Nós conseguimos ver e entender cada uma destas expressões da própria natureza, conseguimos entender a natureza em si, conseguimos usá-la, manipulá-la sem sequer a prejudicar, conseguimos cuidar de nós sem sequer nos prejudicar, cuidar dos outros sem sequer nos prejudicar, mantendo sempre o equilíbrio. A vantagem de conhecer os elementos e os seus elementais e toda esta forma como funcionam, como interagem, ajuda-nos a compreender melhor como as coisas se equilibram e, eventualmente, equilibrá-las quando necessário. Mesmo nas vossas casas. É só prestar atenção. Se vocês prestarem atenção, vocês vão saber perfeitamente como fazerem as coisas. E experimentem controlar os elementais e os elementos da natureza. Ok? Experimentem fazê-lo. Pode não resultar à primeira, comigo não resultou à primeira. Ok? Mas a pessoa acaba por apanhar o jeito. E depois também não pode ser por sentimentos puramente egoístas. Vamos lá ver se consigo ou não. Já está não conseguido. Percebem? Vou fazer para ver se eu consigo, para ver. Não. Quando não vamos fazer é porque precisamos de fazer. Estão a perceber a ideia? Não é para experimentar, não é para testar. É porque eu preciso. Porque se vocês vão experimentar, por experimentar, vocês não têm necessidade. Falta aí duas coisas. Vontade e emoção. Amor, alegria naquilo que estão a fazer. Estão a fazer por um teste. E o teste não precisa de vontade, não precisa de amor. É só ver o que é que acontece. Mas quando eu preciso mesmo, minha vontade está ali bem firme, porque eu preciso. Só tenho que acrescentar outro ingrediente que é o amor. A vontade traz poder pessoal, traz força, traz firmeza. E o amor é outra contraparte. Percebem? E então a coisa funciona. Certo? E aqui vocês já têm um panorama desde o mais elevado em termos de energéticos até o mais básico em termos energéticos. E vocês podem explorar toda esta faixa, todas estas faixas de energia de acordo com a necessidade. Podem trabalhar com arcanjo Metatron como podem trabalhar com o gnomo. Não impede uma coisa e não impede a outra, não invalida a outra. Certo? E entre o Metatron e o gnomo há uma grande escadaria, em cada degrau tem muitos seres disponíveis para ajudar, para colaborar connosco, para nos ensinarem aquilo para... Percebem? E então, por que não aproveitar? É preciso muitas vezes nós percebermos e sentirmos qual é o mais apropriado. Se é chamar o arcanjo São Dalfão, que é o que governa, como vocês sabem, a Terra, a parte da Terra, que é o que está acima dos Devas, digamos assim, e acima do Pai, dos espíritos da natureza, é o São Dalfão, ou o Metatron, que é o que está no topo de toda esta hierarquia. Se eu vou lidar com as coisas mais terrenas, mais físicas, mais básicas, o Metatron não quer dizer que ele não saiba, mas é como e falarem o Presidente da República sobre as propinas da escola. Epá, eu até percebo disso, eu até sou professor catedrático, não é? O Marcelo Melo Sousa, mas eu tenho mais que fazer agora. Há pessoas mais habilitadas dentro dessa área, desse pelouro, que
que estão habilitadas a dar essa resposta e são suficientes para aquilo que pretendes. Certo? Não vejam que todo este grupo de seres está indisponível. Não está indisponível. Mas devemos saber a qual recorrer de acordo com a necessidade. É muito mais eficaz. Se vocês têm uma dor nos rins, vocês não vão ao ortopedista, pois não? Pois não. Vão ao oftalmologista, não é? Por isso, vejam as coisas desta maneira. Todos os seres existem e trabalham dentro do mesmo propósito, como os médicos. Muitas especialidades dentro do mesmo propósito, que é proporcionar o bem-estar e a cura às pessoas. E estes seres é da mesma forma. Todos trabalham para o mesmo propósito, que é o propósito e o plano divino. Mas cada ser, ou grupo de seres, tem uma especialidade, uma especialização. E então, se nós começarmos a perceber o que é mais apropriado, nós conseguimos aproveitar todo o potencial de cada um destes aspectos destes seres. Se eu só trabalho com anjos, por exemplo, eu perco todo o que os outros seres têm para me dar. Se eu só trabalho, por exemplo, com os elementais, eu perco o potencial que tenho os arcanos e os anjos para me dar. Então, nós vemos aqui que há um vasto leque de entidades e todas elas de vibrações e funções diferentes que nós podemos usar e trabalhar para aquilo que nós tivermos necessidade. Perguntas? Não. Beijo. Eu tenho uma pergunta. Eu gostava de saber qual é a sua perspectiva. Não percebi. Fala mais devagar e mais alto, por favor. Senão eu não apanho uma. Eu quero saber, no plano deste sistema mais espiritual, qual é a sua perspectiva de nós comermos animais? De nós comermos animais? Sim. Ora bom, a minha perspectiva é a seguinte. Em primeiro lugar, o ser humano, a partir do momento que é adulto, não precisa se alimentar. Alimenta-se porque se habituou a isso. Portanto, não devemos ter necessidade de comer coisa nenhuma. Correto? Primeira coisa. A segunda é que nós não fomos feitos para comer animais. Também não fomos feitos para beber vinho, nem álcool. O nosso organismo não está desenhado para lidar com o álcool. Então nós ingerimos álcool. Correto? O vinho e cerveja e coisas ainda piores. Também não está desenhado para lidar com determinadas drogas e substâncias que nós ingerimos. No entanto, nós fazemos. Os animais é diferente porque, você já está a dizer assim, mas o animal não é um pedaço de tabaco, ok? Nem é uma uva, é um facto. Mas, se por um lado nós não deveríamos comer os animais, por outro, há determinadas classes de animais que sabem para aquilo que aqui estão. Quando nós falamos do tal lago dos animais, certo? Um gato sabe que não foi criado para ser comido. Sabem que há determinadas culturas ainda que comem gatos e cães e afins, não é? Eu sei disso. Mas, por exemplo, esses animais nesses países, nessas culturas, acontecem como aos pardais aqui. Ok? Nós podemos criticar essas culturas por comer cães, mas há quem nos critica a nós porque nós comemos pardais e pombos. É verdade ou não é? É. Portanto, nós estamos a apontar um dedo ao outro, mas também há quem nos aponta a nós, porque já não comem esses animais. E há outros que não comem animais nenhuns. Isto tem a ver com o desenvolvimento da consciência de cada um. Os animais, por um lado, sabem, determinados animais sabem que quando vêm para cá, qual é a finalidade deles? Como é que eles vão terminar? Como é que eles... E eles escolhem vir na mesma dessa forma. Porquê? Porque o ser humano criou essa realidade. Como criou a realidade da caça. Certo? A caça também não faz sentido nenhum. Nós agora conseguimos produzir aquilo que nós consumimos. Quando éramos recoletores, não sabíamos produzir, não sabíamos cultivar, então caçávamos para sobreviver, correto? Agora não faz sentido nenhum a caça, pois não. E os animais, quando nascem naqueles territórios, naquelas regiões,
sabem que existe essa probabilidade, existe essa possibilidade de serem caçados, de serem perseguidos. Os animais tipo as vacas, os porcos, os coelhos, etc., quando aparecem no planeta, sabem qual é a sua função, que é alimentar os humanos, porque os humanos fizeram essa escolha. E enquanto não fizeram uma escolha diferente, eles sabem que é essa a escolha que os humanos fizeram e é esse o destino que eles vão ter. Eu não estou a dizer que isto está certo. Eu estou a dizer que é assim que a coisa funciona. Cabe a cada um querer comer ou não. Cabe a cada um querer comer ou não. Exatamente. Cabe a cada um sentir a natureza de determinada forma e sentir e se desenvolve dessa maneira. Ok? Por isso, eu sou contra todo o tipo de fundamentalismo. Já vimos que fundamentalismo não é nada mais, nada menos do que outra cara do fascínio, não é? Eu sou vegetariano. Okay? Como o outro oposto, o que é ser vegetariano, pá, isso o ancovo não puxa a carroça, não é? Qualquer tipo de extremo é fanatismo e é fundamentalismo e é fascínio. Portanto, eu não sou apoiante de nenhum dos lados. Aqui tem a ver com a consciência individual e com a consciência coletiva, porque a consciência coletiva forma-se a partir das consciências individuais. Quanto mais consciências individuais houver, no sentido de que veja a sua relação com a natureza de uma forma diferente e com os animais de uma forma diferente, a consciência coletiva vai-se mudando e virá um tempo em que nós não vamos comer mais animais. Isso vai ser uma maravilha, mesmo para o planeta, em termos de sobrecarga de detritos, não só nossos, mas dos próprios animais e da produção animal, da criação dos animais em si. Causa muita poluição, muito peso para a Terra. Mas é preciso que gradualmente as consciências se vão modificando. Hoje, cada vez mais, há crianças a nascer que não apreciam a carne. Naturalmente não apreciam a carne. Ok? Por exemplo, quando a mãe da minha filha estava grávida, a mãe dela só comia carne, porque ela é transmontana, lá em cima é só carne que se come. É a cultura, correto? Pois ela não conseguia meter um pedaço de carne na boca. Só comia saladas e legumes e sopas e não sei tudo que fosse menos carne. E mesmo a miúda hoje não aprecia carne. No entanto, na escola o que é que fazem? Carne. E ela é obrigada a comer carne porque senão não come. Certo? Hoje em dia já começa a preparar pratos vegetarianos mesmo nas escolas, mas é muito raro. Okay? Nem as escolas todas. O que é que acontece? As pessoas continuam a ser educadas para consumirem carne. O que é que isso faz? Que a pessoa se habitua e depois habituou-se, entra no automático. Portanto, e não adianta nós em casa não consumirmos carne. Por exemplo, na nossa casa não consumimos carne. No entanto, a minha filha vai para a escola, eu não sou vegetariano. E não digo a ninguém que sou vegetariano. Se vocês me convidarem para a vossa casa, me oferecerem um jantar e puserem lá uma vitela em cima da mesa, eu como. Porque eu sou grato. Ok? E não vou dizer, eu não como carne. Mas quem sou eu para rejeitar aquilo que as pessoas me oferecem com amor? Percebem? Mas eu na minha casa praticamente não como carne. Estão a perceber? Eu, se um dia me apetece comer um pouco de carne, eu vou comer fora. Que eu nem sequer compro carne e levo para casa. Porque já sei que não a como. Estão a perceber? Portanto, mas a minha filha consome na escola. O que é que eu posso fazer? Pouco, não é? A não ser dizer, olha, ela não consome. Eu basta dizer que ela não consome leite, porque nunca consumiu. Começam a achar que é frescura. Certo? E depois vão leite, ela até bebe, pois bebe, e depois fica uma dor de barriga, anda 2 dias ou 3 com queixaste da barriga. Porque o único leite que ela bebeu foi leite materno, até hoje. Percebem? Porque o leite materno nunca mais bebeu leite na vida dela, e no entanto não foi por isso que deixou de ser saudável. Tudo isso são construções e tudo, mesmo o consumo de leite tem a ver mais com o comércio, com o dinheiro, do que propriamente uma necessidade. Nós não temos necessidade de ingerir leite de vaca. Eu não sou uma vaca para beber leite de vaca. Ok? Também não damos leite de humanos aos bovinos, nem aos cabritos, pois não? Eu não sou um boi para beber leite de vaca. Ok? Mas é essa a cultura, é esse o ensino. E se nós dizemos alguma coisa contra, nós é que estamos errados. Somos loucos. Percebem? Quando a minha filha tinha 12 anos,
se queria vacinar contra o HPV, eu fui contra. Tive uma juíza que me chamou de louco, de maluco, de irresponsável, e agora vê-se tantas mulheres aí com problemas por causa do HPV, de terem tomado a vacina. Então tu é que era um louco. Quando dizia não faças isso, porque daqui a uns anos vais ver como isso vai ser prejudicial. A mãe levou-me a tribunal e tudo isso. Ok? E eu fui acusado de irresponsável, e de louco e de maluco. No entanto, hoje vê-se muitas mulheres em idade adulta com grandes problemas relacionados com terem tomado a vacina contra o HPV. E se não o tivessem feito, não tinham esses problemas. Diz. Mas que tipo de problemas já agora que eu desconheço? Problemas com o próprio vírus. O próprio vírus causou. Está a causar. O vírus da casa minha filha tomou 3. O vírus da própria vacina está a produzir os problemas do HPV, está a produzir o próprio HPV em si. Ou as pessoas foram infectadas com HPV através da vacina. Foi mal feito. Ok? Muitas mulheres por aí. No entanto, quando nós falarmos, nós somos loucos. Percebem? Eu não quero saber. Eu costumo dizer, o meu corpo é meu. E sou eu que tenho autoridade sobre ele. Nem o Estado tem autoridade sobre o meu corpo. Por isso, podem chamar-me louco à vontade. Mais alguma questão? Não? Compreendeste a minha resposta? Sim. Faz algum sentido? Pronto. Não sei se estavas à espera que eu respondesse dessa maneira, se estavas à espera que eu dissesse, eu sou contra. Eu não sou contra nem a favor de nada. Não é? O que eu sou a favor. O debate está bem nesta lógica, se os animais tinham essa consciência do que haviam que fazer. É isso. Eu fiquei esclarecida, não era se comia carne, não era assim. Sim, mas eles têm essa consciência, sim. Todos os animais têm a consciência por aquilo que vem, qual é o propósito. Alimentar dentro do próprio animal. É. Eles são comidos uns aos outros. Há uma cadeia alimentar. E nós comportámos-nos como animais, não comemos a eles. Mas é assim. É assim, exatamente. Nós comportámos-nos como animais, não comemos a eles. Por isso é que nós dizemos que estamos no topo da cadeia alimentar. Mas é assim. É verdade. É. Mas nós nem sequer precisávamos disso a partir da idade adulta. Nós estava a energia vital. Nós é que nos habituámos, o nosso corpo habituou-se. E então, daí também depois o envelhecimento mais precoce, porque o corpo está sujeito a um esforço desnecessário. Pronto, sendo assim, não há mais ninguém que tenha nenhuma questão a colocar. Vamos fazer uma pequena meditação. Feche os olhos. Inspirem no nariz, enchem o dentro do ar e expirem pela boca. Façam isso algumas vezes. A cada inspiração e expiração, procurem relaxar. Descontraiam os ombros, os braços, o pescoço. Apoiem-se bem na cadeira. Continuem a fazer inspiração e expiração. A cada inspiração e expiração, procurem relaxar cada vez mais. Agora imaginem-se a olhar para os vossos pés. Imaginem os vossos pés à vossa frente. Imaginem que começam a brotar chamas de fogo violeta dos vossos pés. Essas chamas vão aumentando de tamanho até envolverem todo o vosso corpo.
Permitam que essas chamas purifiquem todo o vosso corpo energético. Retire qualquer impureza. Imaginem que essa chama violeta se transforma num grande fogo dourado. Que vos vai carregar energia, preencher completamente. Preencher todo o vosso corpo energético. Deixem que esse fogo dourado entre também no vosso corpo físico, no interior de vós. Curando e equilibrando cada órgão do vosso corpo. Agora esse fogo dourado desaparece e forma-se uma pirâmide cristalina. Vejam-se dentro dessa pirâmide, bem no centro. Imaginem sentados no centro dessa pirâmide de cristal. Essa pirâmide de cristal tem uma particularidade. Ela está ligada aos 5 elementos da natureza. Então, de um canto dessa pirâmide vem um fluxo de energia do elemento fogo. Os elementais do fogo, as salamandras, tocam-vos, sintam-nas. Agora, no outro canto da pirâmide, vem o elemento água. Sintam as ondinas, os elementais da água, em contacto convosco. Sintam o próprio elemento água envolver-vos. Sintam a sua energia. Sintam a sua natureza. Prestem atenção como cada um dos elementos interfere e mexe com a vossa parte emocional e mental, física e espiritual. E agora, do outro canto da pirâmide, surge o elemento ar. Sintam o elemento ar
vento. Sintam o seu toque. Sintam a presença e o toque dos sílfos, os elementais do ar. E agora, no outro canto, vêm os gnomos, os elementais da terra e o elemento terra. Sintam a sua presença e o seu toque, a sua energia, como eles mexem convosco e em que. E agora, no topo da pirâmide, desce um feixe de luz branca, que é o elemento espírito, o éter, o akasha, que entra diretamente pelo topo da vossa cabeça, desce por cada um dos cantos da pirâmide, preenche toda a pirâmide e une todos os 4 elementos. Sinto a energia do akasha, do espírito. Agora permitam-se que todos os elementos entrem em vós. Absorvam-nos e permitam que eles ocupem as posições mais apropriadas a cada um no vosso ser. Amem-nos, aceitem-nos. Sintam alegria em lidar com eles. E agora a pirâmide desaparece e vocês estão sentados no chão, bem ligados à terra. Observem a natureza à vossa volta. Amem a terra. Sintam gratidão por ela vos receber aqui. E alegria. E a terra demonstrará essa mesma alegria, esse mesmo amor e essa mesma gratidão por vos terem cá. E agora, mantendo essa ligação à terra, começam a prestar atenção outra vez à vossa respiração e começam a inspirar profundamente. E a cada inspiração e expiração retomam o controle de todo o vosso ser.
dos vossos sentidos físicos e internos, que tornam o controle do vosso corpo espiritual, mental, emocional e etérico. Continuem a inspirar e a expirar. A cada inspiração e expiração, sentem-se mais enraizados e ligados à Terra. Fazendo mais inspirações e expirações e sentem-se perfeitamente equilibrados e integrados. Quando se sentirem preparados, numa expiração, abrem os olhos. Conseguiram perceber as diferenças entre os diversos elementais? Sim, ou nem por isso? Sim. Gostaram dos gnomos? Quietos, não é? Muito brincalhões. Tem alguma questão que queiram colocar mais? Não? Não há dúvidas? Vão brincar com eles agora também, não? Se vocês brincarem com eles, vocês vão aprender a lidar com eles. Vai ser mais fácil depois trabalhar com eles. Pronto, sendo assim, até à próxima. Aloha.